Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A gente não andava nada bem, mas nada bem mesmo. Era briga, discussão, o dia todo, todos os dias. O motivo era um só: o ciúme desmedido que eu tinha dele. Mas o seu jeito autoritário, controlador, possessivo. Por mais que eu gostasse dele, eu já não andava mais suportando aquela vida. Lembro que algum tempo depois que eu engravidei, ele vivia saindo no final de semana. No sábado, por exemplo, passava a tarde e a noite naquela cancha, jogando bola com o pessoal. Depois ficavam lá, enchendo a cara até altas horas da noite. E no domingo, normalmente a gente ia almoçar na casa da minha mãe. Depois ele me deixava ali na casa dela. Ia pro bar assistir jogo na televisão. Olha, antes de eu engravidar, ele não era assim. Eu acho que foi isso que me chocou. Quer dizer, ele até saía, mas não era todo dia, não era sempre. Era de vez em quando. Mesmo assim, não era de abusar dos horários. Um sábado sim, outro sábado não. No entanto, depois, quando eu engravidei, a coisa desandou. Eu não gostava disso, porque apesar de ele viver na rua, eu, por exemplo, não podia botar o nariz para fora de casa. E repito, ele começou a agir dessa forma depois da minha gravidez. Aproveitava que eu estava de barriga para me deixar de lado e sair solito. A desculpa que ele dava era sempre a mesma. Não podia me levar junto, porque podia acontecer algum problema com o bebê, com a minha gravidez. E à medida que a gestação foi evoluindo, ficou ainda pior. Eu vivia ameaçando. Sabe, porque chega uma hora que você fica fulo. Olha, aproveita, viu, Júlia? Aproveita, sai mesmo, porque depois que o nosso filho nascer, quem vai sair sou eu. Hoje eu não posso por causa dessa barriga, né? Mas você não perde por esperar. Eu quero sair com as minhas amigas, depois que essa criança nascer, todo final de semana. Era só ameaça, palavras ao vento. Até porque eu jamais teria coragem de sair depois que o nosso filho nascesse. Imagine deixar meu filho com outra pessoa qualquer, mesmo que fosse o pai dele. Nunca fiz isso na minha vida e nunca faria. Eu falava aquilo para provocar, para intimidar, para ver se ele parava, mas em casa. Só que ele nem me dava atenção. Tudo bem, era só final de semana que ele fazia isso, só que mesmo assim, ele precisava entender que eu estava num momento delicado da minha vida. Estava mais carente, mais frágil, mais sentimental e precisava dele ali comigo, enfim. Dei a luz e no começo tudo voltou a ser como antes. Mas não demorou muito para ele voltar a sair novamente. Antes a desculpa para não me levar junto era a gravidez. Agora passou a ser o bebê. Eu fui relevando, engolindo. Desde que tinha engravidado, ele se mostrou uma pessoa, assim, machista, sabe? Aquele pensamento, assim, que homem pode, mulher não pode. Para ele, homem podia tudo, enquanto a mulher tinha que ficar em casa, trocando fralda do filho, preparando comida, lavando a roupa. Incrível que eu não tenha me dado conta, desde o começo, que ele era esse tipo de pessoa. Apesar de tudo, fui relevando. E quando vi, 1 ano já tinha se passado. E as coisas, em vez de melhorarem, só tinham piorado. Um dia, eu já não estava mais aguentando aquela vida. Acabei fazendo uma loucura. Peguei meu filho, fui para casa da minha mãe, deixei o menino com ela, aí liguei para minha prima e saímos nós duas. Eu precisava de um ar, sabe? Eu precisava de... Só que essa história acabou dando uma confusão tão grande, porque o Júlio, ele ficou louco da vida, quase perdeu a cabeça quando soube que eu tinha feito. Como se eu tivesse feito alguma coisa demais. Juro, não tinha feito nada de errado. Mas enfim, chegou numa hora que a gente acaba dando grito de liberdade. Eu precisava sair, respirar um ar.
me desligar um pouco daquela vida de dona de casa, mãe de família, de mais a mais. Se ele podia sair, por que é que eu também não podia? Ele voltou da cancha, não me encontrou em casa e foi atrás de mim na casa da minha mãe. Só que quando soube que eu tinha deixado o nosso filho com ela e saído com a minha prima, ele quase perdeu a cabeça. Tanto que ficou lá me esperando até eu chegar. Segundo minha mãe, me contou depois, ficou o tempo todo andando de um lado para o outro, parecendo um bicho, espumando de raiva. E quando entrei por aquela porta, pensei que ele fosse avançar em mim. Onde você estava até agora, hein, Patrícia? Sabe, nem era tão tarde. 11h15 da noite, no máximo. Eu precisava daquelas horinhas de descanso. Minha cabeça estava a ponto de explodir. Eu não agi feito uma louca. Não deixei o nosso filho sozinho. Como ele ficou me acusando depois. Nosso filho estava com a minha mãe. Ela mesma falou isso para ele. E disse que eu podia sair tranquila. Que ela cuidaria do neto. Aliás, eu nem consegui aproveitar aquele tempo, porque fiquei pensando no meu filho o tempo todo. Se ele estava precisando de alguma coisa, porque mãe é mãe, né? Ele não acreditou que estava com a minha prima. Me acusou de ter saído com outro homem. Meu erro talvez tenha sido botar pilha. Porque eu não baixei a cabeça, não. Até porque não tinha feito nada de errado. Ele fazia a mesma coisa todo final de semana. Olha, eu não estava com outro homem, viu? Mas quer saber? Era bem isso que você merecia. Você sai, você volta a hora que você quer, você não me dá satisfação da tua vida, não me fala onde foi, com quem saiu. Você pensa que é quem? O rei? Olha, você pare de ser louca, viu, Patrícia? Você sabe muito bem que eu vou só na cancha. E que depois do jogo eu fico lá bebendo e conversando com o pessoal. Isso é o que você diz, Júlio. Agora você vem e traz um filme para eu ver? De todos os teus passos? Será que não é você que apronta? Quem gosta de ficar acusando o outro é porque tem algo a esconder. Eu acho que é bem o teu caso, viu? Olha, foi a partir daquele dia que eu comecei a bater de frente com ele. Falei que a partir daquele momento seria naquela base. Direitos iguais. Já que ele saía com os amigos, tinha liberdade para fazer tudo o que queria, eu também começaria a sair. Não era obrigada a ficar presa dentro de casa, cuidando do filho, sozinha, enquanto o bem belo saía para se divertir. Ah, mas eu vou na cancha. E eu que sei? Mentiroso não diz onde vai. O cara, quando quer mentir, enganar a mulher, ele fala que vai num lado e vai no outro. O detalhe é que toda essa confusão acabou surtindo efeito. Porque ele passou a ficar mais em casa. Só que, em vez de melhorar, piorou. Porque as brigas aumentaram. Porque ele ficava emburrado. Cara amarrado o tempo todo. Por não poder sair como antes. Só que com medo de que eu cumprisse a ameaça e saísse também, ele começou a ficar mais tempo em casa. Já tínhamos chegado num ponto que a gente mais brigava do que ficava de bem. E a cada dia, ele foi se tornando mais ciumento, mais controlador, mais possessivo, mais ranzinza. Se eu falasse que ia na casa da minha mãe, por exemplo, ele ia junto e não arredava o pé. Ficava de cara amarrada e não conversava com ninguém, mas não arredava o pé dali, com medo de que ele virasse as costas e eu deixasse nosso filho com a minha mãe e saísse também. Um dia cheguei a dizer para ele, assim como quem não quer nada: se você for na cancha hoje, Júlio, leva o Cauã junto. Você precisa sair com ele também de vez em quando, né? Olha, esse homem me olhou com uma cara quando eu falei aquilo. Para que você quer isso? Para você poder sair por aí e bater a perna na rua? Você acha que eu sou tonto, né, Patrícia? Sabe aquele ciúme sem razão de ser? E tudo foi ficando pior. A gente já não conseguia mais conviver naquela casa. Não conseguimos trocar meia dúzia de palavras sem haver briga, bate-boca. Até que um dia, no meio de uma discussão,
Ele me chamou de um jeito, um nome feio, que eu não tenho nem coragem de repetir aqui. E para mim, pelo menos para mim, foi a gota d'água. Aliás, nesse dia, ele estava tão nervoso, tão estressado, que eu juro, cheguei a pensar que ele fosse levantar a mão para mim. Nem dormimos juntos na mesma cama aquela noite. E no dia seguinte, assim que ele saiu, arrumei minhas coisas, as coisas do nosso filho, e fui para a casa da minha mãe. Eu não era obrigada a passar por aquilo. Não tinha casado para ser tratada daquele modo. Meu Deus, gostar de uma pessoa é uma coisa. Agora, se sujeitar a tudo é outra. Ele naturalmente ficou fulo. Não aceitou. Foi lá tentar me buscar na marra. Chegou gritando comigo em casa. Só que aí o meu pai entrou na jogada e não aceitou que ele me tratasse daquele modo. Ô, Júlio, acho melhor você baixar o tom de voz que você está na minha casa. Viu? E outra, respeite a minha filha, viu? A Patrícia só sai daqui com o meu neto se ela quiser. Enquanto ela quiser ficar aqui, é aqui que ela vai ficar. Na marra, você não tira mesmo. Patrícia não é sozinha no mundo não, viu? Ela tem família. Ele não esperava por aquilo. Tenho certeza de que ele pensou que fosse mais fácil. Porque se calou diante da iniciativa do meu pai e fez aquela cara de tacho. Depois, vendo que não tinha jeito, que eu realmente não ia voltar com ele, fechou mais a cara e foi embora. Ele não estava acostumado a ser enfrentado, nem a ser contrariado. Eu gostava dele. Continuava gostando, exatamente como lá no começo. É claro que eu não fiquei feliz com aquela situação, mas é que as coisas tinham chegado num ponto que não dava mais. Meus pais também não ficaram nem um pouco contentes com a situação. O fato é que o Júlio não aceitou a nossa separação. Ia atrás de mim na casa dos meus pais, praticamente todos os dias, só que a gente não conseguia se acertar. Repito, eu também não estava feliz. Não tinha sido para viver daquele modo que eu tinha aceitado me casar com ele. Mas parecia que, sabe, não tinha solução. Tudo se encaminhava para uma separação. Até que um dia ele, inclusive, me acusou. Olha, a culpa pelo nosso casamento ter chegado nesse ponto é tua, viu, Patrícia? Mandou, sabe, você se transformou. Quem mandou você ficar soltando as asas, hein? Mesmo que você não admita. Eu sei que você tem outro na rua. O que foi que você falou mesmo, Júlio? Você ouviu muito bem porque você não é surda. Você tem outro na rua. Pensa que me engana? Você quer saber de uma coisa? Vai se catar, viu? Vai se catar. Você é um idiota. Você é um idiota, viu, Júlio? Nesse dia eu fiquei tão ofendida que pedi que ele nunca mais voltasse à casa da minha mãe e do meu pai. Meu Deus, ele só sabia reclamar, colocar a culpa toda em mim. E agora estava me acusando de coisas que eu não tinha feito. Não quero mais saber de você, viu? Só falei aquilo e entrei. Me joguei na cama e, claro que caí no choro, né? Depois desse dia, ele meio que deu uma sossegada. Não sei se se assustou, não sei se ficou com medo. Ele parou de ir atrás de mim, pelo menos não tanto quanto ia. Só que mesmo assim ficava postando indiretas nas redes sociais. Ou então ligava para minha mãe e falava um monte. Para ele, a única culpada pelo fim do nosso casamento era eu. Nem o nosso filho ele ia ver mais. Quer dizer, aparecia de vez em quando, só que mesmo assim, chegava, dava um beijo nele e já tomava o rumo de volta. Pelo jeito, tinha se conformado com a separação. Ou então, sei lá, né? Tinha desistido de vez da gente. Não estava mais nem aí, né? Até que um domingo, eu fui almoçar na casa da minha tia. Levei meu filho comigo, claro, e na volta, pedi para minha prima chamar um carro de aplicativo para mim, porque eu estava sem celular. Só que eu não imaginava que o Júlio tivesse ido lá em casa conversar comigo e ver o nosso filho. E como eu não estava, ficou lá me esperando.
Eu, inclusive, o vi na frente, ali fora, no quintal, quando cheguei. Só que nem nos meus piores pesadelos eu podia imaginar que ele fosse ter aquela reação quando me viu chegando naquele carro. Sei lá o que passou pela cabeça desse homem. Mas ele veio correndo na minha direção. E antes mesmo que eu saísse com o nosso filho do carro, ele começou a gritar comigo. Então é assim, Patrícia? Você vai se encontrar com outro cara na rua e ainda leva o nosso filho junto? Você tá louco, Júlio? Você ficou doido? Você tá dizendo um monte de bobagem. Eu chamei um carro de aplicativo para vir embora, só isso. Ele ficou descontrolado. Eu falei aquilo, dei a explicação, mas ele nem ouviu. Foi como se eu não tivesse dito nada. Deve ter pensado que eu tivesse saído com aquele motorista e começou a chutar a lataria do carro. O coitado do motorista, apesar de ter ficado assustado, também tentou explicar a situação. Falou que nem me conhecia, e não conhecia mesmo. Só tinha feito uma corrida para mim. Mas sabe quando a pessoa não quer ouvir? Eu nunca tinha visto o Júlio tão fora de si. Até uma pedra que havia ali na calçada, ele pegou e tacou com tudo no para-brisa. Não chegou a quebrar, mas rachou. Eu ali do lado, com o nosso filho nos braços, pedindo que ele parasse com aquela loucura. Dizendo que eu não tinha feito nada de errado. Mas parece que quanto mais eu falava, mais revoltado ele ficava. E o motorista, assustado, chegou num ponto que ele arrancou com tudo. Imagine a minha vergonha. Os vizinhos, todo mundo na janela de camarote, né? Enquanto o Júlio gritava comigo e me falava um monte de coisa que não tinha o menor cabimento. Se o meu pai não tivesse saído para dar um basta naquilo, só Deus sabe o que o Júlio teria feito. Ele não estava acreditando que aquele fosse um carro de aplicativo. Ficou me acusando de ser meu amante. Meu pai já chegou se postando no meio de nós dois. O que você está fazendo, Júlio? Você perdeu o respeito, rapaz? Você não pode falar com a minha filha assim não, viu? Onde já se viu? Meu pai também ficou revoltado com as coisas que o Júlio falou. Eu entrei e os dois ficaram lá fora conversando. Acho que o pai ficou dando conselhos para ele. Até que dali a pouco, 15 minutos depois, o pai entrou. Só que para minha surpresa, o Júlio estava junto. Sua expressão, no entanto, estava bem diferente. Eu até me assustei. Aí o pai olhou para mim e falou: deixa o caô com a Helena, Patrícia. E vai conversar com o teu marido, vai. Ele tem umas coisas aí para te falar. Mas eu não tenho nada para falar com ele, pai. Escuta o que ele tem para dizer, filha. Vocês não podem continuar assim. Vocês têm que chegar num acordo. Eu, por mim, teria encerrado aquele assunto ali mesmo. Mas o pai ficou pedindo, a mãe ficou insistindo. Aí o Júlio também pediu, por favor, que eu aceitasse conversar com ele. Olha, eu só aceitei porque ele usou a palavrinha mágica, por favor. Primeira coisa que ele fez quando fomos lá pro quarto, para minha surpresa, foi pedir desculpas. Repito, para minha surpresa. E não foi pouca surpresa não, viu? Foi grande a minha surpresa. Eu não esperava. Patrícia, olha, você não imagina como está a minha vida, viu? Eu tô perdido, sei lá o que está acontecendo comigo. Quando eu vi você chegando naquele carro, eu pensei que tinha te perdido de vez. Que você estava tendo alguma coisa com ele. Me desculpa, por favor, eu perdi a cabeça. Esse é teu problema, Júlio. Você vive perdendo a cabeça. Mas é porque eu te amo, Patrícia. Eu sou louco por você. Eu sei que você acha que eu sou durão, que eu sou estúpido às vezes, mas eu te amo. Não sei o que faria se não fosse... Se eu imaginasse a minha vida e você longe de mim, desde que você saiu lá de casa, que a minha vida mudou por completo. Tá uma zona, tá uma bagunça, um inferno. Eu te juro, eu vou mudar. Vou ser o melhor marido do mundo, o melhor pai. Eu nunca mais vou fazer ignorância contra você, mas por favor,
volta para mim, volta para nossa casa. Olha, eu nunca tinha visto o Júlio falando e agindo comigo daquele jeito. Parecia até outra pessoa. Eu, sinceramente, não sei o que exatamente meu pai falou lá fora com ele, que tipo de conselho lhe deu, mas nem parecia aquele homem revoltado, fora de controle, que chutou o carro de aplicativo assim que viu a gente chegando. Até uma pedra ele jogou. Foi uma longa conversa que tivemos. Ele me pediu perdão um monte de vezes, prometendo mudar, ser aquele mesmo homem do começo. Sabe, eu gostava dele. Para mim também não estava sendo fácil. E depois de ouvir todas as suas ponderações, suas promessas, de ouvir conselhos também da minha mãe e do meu pai, eu resolvi dar uma chance nova pra gente. Voltar para nossa casa com ele. Não fiz isso naquele domingo, é verdade. Ainda esperei mais alguns dias. Porque fiquei ainda pensando, refletindo, botando tudo na balança. Não queria tomar a atitude errada de novo. Até que no fim, vendo que talvez fosse o melhor caminho, resolvi arriscar. Repito, apesar de tudo, eu gostava dele. E isso é que acabou pesando mais, né? Ele nem acreditou quando eu liguei e pedi que ele fosse buscar a gente ali na casa da minha mãe. Tá falando sério? É claro que eu tô falando sério. Vem. Ele ficou numa alegria, mas numa euforia assim tão grande que eu até me surpreendi. E olha, como eu rezei para que tudo desse certo, para que eu não me decepcionasse de novo, porque se rompêssemos outra vez, dessa vez eu tenho certeza que seria para sempre. Acho que eu não suportaria outra desilusão. Ele, inclusive, me pediu mais um filho. Disse que queria recomeçar. Queria me provar que ia cumprir todas as promessas que havia feito. E sabe, hoje quando olho para o passado, quando penso naquela verdadeira tempestade que atravessou o nosso caminho, eu chego a acreditar que talvez tenha sido bom até passarmos por tudo aquilo, porque, sei lá, de certo modo, isso acabou fortalecendo o nosso amor, fazendo com que a gente amadurecesse um pouco mais. Como ele tanto queria, acabei engravidando pouco tempo depois. E dessa vez, tivemos uma menina. E a minha gestação foi tão diferente da primeira. Ele não me deixou sozinha em nenhum momento. Pelo contrário, foi parceiro, o marido que toda mulher espera num momento assim. Tanto que hoje eu penso, que bom que não desistimos um do outro. Que bom que no fim a gente conseguiu se entender, se perdoar. Que bom que apesar dos percalços e de todo o sofrimento que a gente passou, daquele vendaval que quase destruiu a nossa vida, o nosso casamento, depois daquela tempestade absurda, o sol voltou a brilhar e o nosso amor reluziu de novo lá no fim do túnel.